E para a gente introduzir esse conceito, eu vou voltar àquela operação que nós discutimos aqui no início do curso, né, aquele empréstimo, né, que o aluno estava fazendo aí para o professor. E dentro desse problema, né, principalmente nas fases iniciais de discussão do problema, o que nós pensamos? Né? Falando, qual que seria o custo de oportunidade do dinheiro, tanto para o aluno quanto para o professor? Tá? Então, o que era esse custo de oportunidade? Quer dizer, aquele valor de taxa de juro, que seria a taxa de juro suficiente, né, para compensar riscos, custos de transação, para que ele pudesse receber, em termos finais, aquilo que ele receberia no investimento seguro e que ele teria disponível no banco, em outras alternativas aí. Tá? Então, para o aluno, nós chegamos a essa taxa de 16,43, né? E que seria, de repente, uma possibilidade aí, seria basicamente essa taxa que nós consideramos para efeito da nossa análise como a taxa mínima. Né? Então, qual que seria a ideia? Para aqueles 1.000 que o aluno estaria emprestando, se ele recebesse aí, no mínimo, 16, em torno de 16%, né? Nessa operação, daí para frente ele já aceitaria fazer. Veja que o professor não sabia desse limite mínimo aí, está na cabeça dele. Ele avaliou a operação e falou, o mínimo para mim é isso. Do lado do professor, qual que era a ideia? Olha, ele foi no mercado, né, se ele tivesse que emprestar do banco, né, considerando os custos, etc., transação, etc., a taxa mínima que ele teria de empréstimo seria 71%, em torno de 71%. Tá? É o que nós argumentamos o seguinte, qualquer taxa no meio do caminho aí seria uma taxa possível para que eles fechassem o negócio e que beneficiaria os dois. Né? Se tivesse uma taxa aqui maior que os 16 e tanto aí e menor que os 71 e tanto aí, tanto do lado do professor como do aluno, seria ok essa análise. Tá? Então, é muito importante esse ponto, quer dizer, essa ideia de custo de oportunidade, porque esse custo de oportunidade, ele vai ser o elemento fundamental para definir a taxa de juro que nós vamos usar para efetivamente calcular o valor presente líquido. E que nós já vamos assumir a partir de um certo momento que ela vai estar dada. Né? Assumindo que seja tanto a taxa de juros, né, que nós vamos usar para desconto ou como custo de oportunidade. Mas a definição dessa taxa pode ser um negócio complicado. Tá? As empresas, a hora que você está no ambiente empresarial, a hora que você está fazendo uma análise de investimento, essa taxa às vezes vem até como informação externa, que o pessoal diz, olha, quando você for fazer essa análise, considere essa taxa, que essa é a taxa que é o custo de oportunidade da empresa. E para você calcular isso, pode ser que isso aí envolva algum trabalho, mas às vezes está fora do teu escopo. Pode ser que você esteja numa posição em que você está definindo essa variável. Essa variável é uma variável estratégica. Muitas vezes esse custo de oportunidade no contexto empresarial ele não é nem revelado, porque ele é importante. Às vezes acontece que alguém te pede uma análise e fala, olha, faça a sua planilha e deixe uma célula para o custo de oportunidade, que nós vamos colocar depois. Pode fazer, faça a tua análise usando uma certa taxa, 10%. Só que você vai deixar essa taxa numa célula e nós vamos depois alterar isso para a taxa que nós achamos que é apropriada. Esse é qual é? Nós não podemos dizer. Tá? Porque isso nós vamos ver que acaba sendo importante até na avaliação de empresas. É uma variável estratégica. Mas em alguns casos, a empresa vai dizer, olha, usa a taxa tal.
Se você for, como investidor, definir a sua taxa, você vai ter que pensar, qual que seria a taxa que seria mínima comparando as alternativas de investimento que tem. Que lembra como é que a gente partiu, chegamos nessa taxa aí. Nós pegamos as taxas dos títulos públicos, que era a taxa que o cara podia investir, colocamos a questão de impostos, etc., a questão do risco, né? Professor, vou ter que pagar. Então, o cara pensou, o aluno, falou, se eu tiver no mínimo aí 16%, em torno de 16%, eu aceito fazer. E o professor, outro lado, a mesma coisa. Então, esse é o ponto aí. Né? E vamos supor que eles fecharam a 25%. Então, essa é a operação. Tá? Nós estamos avaliando a operação no início dela. Pode ser que até não pague no final, tal, mas não é isso que nós vamos pensar. O aluno já pensou, na hora que ele definiu aqueles 16 e tantos por cento, ele já considerou o risco aí, essa taxa. Tá? E vamos lá. Para efeito de fazer as contas, eu mudei um pouquinho essa taxa. Eu estou considerando 16,25%. Tá? Até porque eu acabei fazendo contas diferentes aqui, usei, como supor que ela fosse, em vez de 16,43, 16,25. Essa taxa para o aluno. Tá? Então, eu vou chamar ela custo de oportunidade para o aluno. Então, veja que a operação mesmo foi o aluno emprestar 1.000, pensando em receber 1.250. E o custo de oportunidade foi de 16,25. Tá? Aí nós vamos pensar o seguinte, qual que seria o máximo que o aluno pagaria hoje para receber 1.250 daqui a um ano? Tá? Então esse raciocínio é fundamental para você entender corretamente o valor presente. Tá? E veja, como é que nós vamos calcular esse máximo? Porque veja, a operação foi fechada com 1.000. Mas lembra que o aluno, na realidade, como ele aceitaria 16,25, veja, qual que é a taxa efetiva, ou a taxa nominal da operação aqui? 25%. Mas perceba que ele aceitaria, na realidade, pagar mais do que 1.000. Ele está sendo beneficiado, no fundo, os 25%. Então, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui é o seguinte, qual que é o máximo que ele pagaria, assumindo que o custo de oportunidade é 16,25? Então, vamos resolver isso. 1.250 é um certo valor presente, mais a taxa já está definida, 16,25. E ao fazer as contas, o que eu vou fazer aqui? Vou dividir o 1.250 por 1,1625 e vou chegar a 1.075,27. Então, veja, assumindo que o custo de oportunidade dele é esse 16,25, ele poderia pagar até 1.075,27, mas ele só está pagando 1.000. Então, veja, o que a gente pode pensar? Nós podemos pensar o seguinte, como ele só está pagando 1.000, isso vale para ele, na realidade, até 1.075,25, esse 75,25 é um certo lucro que ele está tendo nessa operação, ou seja, ele está tendo um ganho. Porque se ele fosse investir naquele investimento padrão dele, ele teria um resultado menor do que ele teve nessa operação aqui. Ele está tendo um ganho, estou pondo entre aspas aqui, porque é um lucro calculado de uma forma um pouco diferente aqui, de 75,27. Então, esse lucro calculado desse jeito é exatamente o valor presente líquido. Então, esse conceito vai se aplicar a operações muito mais complexas. Então, o que vai ser o valor presente líquido? Nós vamos ver formalizado um pouco melhor daqui a pouco aí. Ele vai ser exatamente o ganho que você está tendo naquela operação em termos, no momento inicial. Porque esse valor aqui é um valor no período zero, é o ganho que ele está tendo em termos de
como se ele estivesse, né, recebendo, tá? Ele está, na realidade, recebendo, como se ele estivesse, né, valendo 1.075, mas ele só está pagando 1.000, ele está tendo esse lucro, né, esse ganho potencial de 75,27. Então, o importante dessa análise que a gente está falando aqui é mostrar o seguinte, que essa noção ela é uma noção que pode ser usada para você comparar investimentos. E isso que acaba acontecendo. Tá? Então, quer dizer, nesse caso aqui, esse ganho seria de 75,27. Daí a gente vai chamar isso de valor presente líquido. Líquido por quê? Porque você está levando em conta toda a operação. Tanto o seu desembolso, quanto aquilo que é o valor presente daquilo que você está recebendo para frente, considerando a taxa de juros que caracteriza o seu custo de oportunidade. E perceba que como esse valor presente líquido, ele usou no seu cálculo custo de oportunidade, quer dizer, esse custo de oportunidade tem que ser calculado de uma forma correta, senão ele não vai refletir corretamente o valor para você daquela situação que você tem. Né? Vamos ver do lado do professor. Vamos ver qual seria o valor presente líquido para ele. Tá? Então, veja, o custo de oportunidade para ele era 71,20. Tá? E o que a gente pode pensar? Porque, veja, a operação é o contrário agora. Ele está recebendo 1.000 para pagar 1.250 para frente. Então, aqui, o que eu poderia pensar? O mínimo que o professor receberia hoje para ter que pagar 1.250 lá na frente. Veja, todo o raciocínio do valor presente tem que ser feito no momento inicial. Tá? Qual que seria o mínimo que ele aceitaria? Veja, a taxa dele de empréstimo, né, que a gente viu, potencial na alternativa que ele tem é bem alta. Tá? Então, o que você já pode imaginar? Que ele até aceitaria receber menos. Tá? Essa é uma operação que foi fechada, de fato. Não pagar ou receber 1.000 para ele ter que depois pagar 1.250 depois de um ano. Então, o que a gente pode pensar? Vamos achar o valor presente do 1.250, só que considerando a taxa do professor aí. Tá? Então, eu vou fazer as mesmas contas e vou chegar a 730,14. Então, veja, o professor, em princípio, qualquer valor acima de 730,14, para ele seria bom. Tá? Mas veja que, se ele fosse fazer isso aqui no banco, né, considerando que ele teria o pagamento final de 1.250, ele aceitaria até receber inicialmente 730,14. Então ele está tendo um ganho nessa operação. Qual que está sendo o lucro dele aí? Basicamente aquilo que ele está deixando de pagar, nesse caso. Então aqui fazendo, né, ali em cima, as mesmas considerações que nós fizemos no momento anterior, nós chegamos a 269,86. E esse seria o valor presente líquido para ele. Então, o fato dele estar fazendo essa operação, considerando que o custo de oportunidade é 71,20, quer dizer, no fundo, é como se ele tivesse um ganho potencial de quase R$270. Porque a alternativa dele seria pagar essa taxa de 71,20. Então, você veja, por que para eles dois aí está sendo bom fechar essa operação? Porque para os dois casos está havendo um valor presente líquido positivo. Os dois estão ganhando. Está sendo vantajoso para os dois casos. Vamos pegar uma outra situação. Vamos supor que agora o professor ele propõe o seguinte: em vez de eu pagar 1.250 depois de um ano, eu te proponho, aluno, pagar 2 parcelas de 670.
Tá? Porque, no fundo, do ponto de vista de dinheiro que você vai receber 670 duas vezes, que vai dar 1.340. Tá? Que vai ser mais do que você receberia inicialmente, que seria o 1.250. Tá? E aí a questão que nós vamos tentar responder é o seguinte: será que é melhor isso aqui, essa proposta aqui, do que aquela proposta inicial de você receber 1.250? Então, veja, o que eu vou fazer aqui? Vou usar o mesmo raciocínio que nós já usamos anteriormente. Vamos calcular nosso lucro que nós estamos tendo nessa operação, mas medido pelo valor presente líquido. E aí sim, tendo o valor presente líquido, que seria de fato, quer dizer, quanto que eu estou ganhando de fato, potencialmente, né, como se fosse o meu lucro da operação, eu vou comparar as duas situações e realmente ver aquilo que vai acontecer. Né? Então aqui o máximo que o aluno pagar é para receber aqui duas vezes 670, né? Esse valor que está aí. Então, o que vai acontecer? Eu vou primeiro calcular o valor presente que será recebido daqueles primeiros 670. E veja, fácil, né? Quer dizer, eu vou chamar até de valor presente 1, do período 1 aqui, do recebimento futuro que veio no período 1. Então, 670, valor presente em 1 mais 0,1625. Eu vou resolver isso, né? Então o valor presente 1 daqueles primeiros 670 que eu estou recebendo seria 576,34. Tá? Quer dizer, considerando, veja, o mesmo 16,25. E vamos assumir para essa análise que os 16,25 por ano é também razoável para você. Tá? Essa é uma premissa importante dessa análise. Então, veja, o que eu vou precisar agora calcular? Vou precisar calcular o valor presente desses 670 aqui. Né? Que seria o quê? Exatamente o máximo que eu teria, que o aluno receberia aí, aceitaria receber aqui, ou pagar, né? Desculpa, o máximo que ele pagaria, porque ele está desembolsando para emprestar, o máximo que ele pagaria aqui, para receber 670 daqui a 2 anos. Agora o número de períodos é 2 aqui, a taxa de juros é a mesma. Então o que eu vou fazer aqui? 670 é o valor presente em 2, que eu vou calcular, 1 mais a taxa de juros, que é o custo de oportunidade, elevado ao quadrado. E aí eu vou chegar, fazendo as contas, a 495,78. Então, veja, esse recebimento no segundo período, tá, ele aceitaria pagar no máximo 495,78. Tá, para receber esses 670 daqui a 2 anos. Bom, então o que seria o valor presente, né, de todos dessas duas situações aqui? Veja, como isso aqui já está, esse valor aqui já é um valor no período zero, já é o valor hoje. Esse aqui também é hoje. Eu vou somar os dois. A soma dos dois vai dar o quê? Exatamente o total máximo que eu pagaria hoje pelos dois recebimentos. Tá? Que vai dar 1.072,12. Né? Então, o valor presente é aqui, o valor presente em 1 mais o valor presente em 2. E você já está percebendo que se eu tivesse mais recebimentos, você poderia usar uma ideia similar, que é o que nós vamos ver na fórmula daqui a pouco. Tá? Então, veja, olhando aqui, qual que seria o valor presente líquido? Qual que seria o lucro nesse caso aqui? Potencial nessa operação. Veja, você está, no fundo, tendo que pagar 1.000, mas você aceitaria pagar, dado que o seu custo de oportunidade é 16,25, até 1.072,12. Tá? Então, a hora que eu fizer a subtração aqui, eu vou chegar a 72,25.
e 12, que seria o valor presente líquido nessa operação aí. Tá? Então, isso é importante você entender. Você tem os 670 aqui, exatamente o que você vai receber lá na frente, né? E você tem esses valores aqui que seriam os valores parciais e que vão gerar esse resultado 72 e 12. Tá? Aqui os 72 e 12, né? E aí você vai ter esse resultado aí. Vamos juntar as duas alternativas. Então, aquela primeira, essa alternativa aqui, e vamos colocar a segunda que nós... desculpa, essa de cima é a que nós acabamos de ver, que é o recebimento em duas parcelas de 670, e que gerou um valor presente líquido de 72 e 12. Tá? Vamos ver agora aquela situação inicial, que era você ter recebido os 1.250 para os 1.000 que você desembolsou originalmente. Tá? 75 e 27. Qual que está dando o maior lucro para você? Potencial. A primeira situação. 75, 27 versus 72 e 12. Então, a despeito de parecer que você está ganhando mais na operação de cima, na hora que você soma os dois 670 ali, vai dar 1.340 versus 1.250, do ponto de vista econômico, financeiro, na realidade, essa situação de baixo está te dando um lucro medido corretamente, levando em conta toda a situação de taxas de juros e o seu próprio custo de oportunidade, maior do que o do caso anterior. Tá? Você vai ter... Porque veja, o que você poderia sempre fazer nesse caso aqui? Você poderia reaplicar isso por mais um período, usando o teu custo de oportunidade. E isso te levaria a ganhar mais em 2 períodos. Então, isso aqui já está sendo considerado na hora que você está calculando o valor presente líquido. Tá? Então, é importante, quer dizer, a hora que você for reexaminar essa situação aqui, você perceber, basicamente, as noções. Porque a hora que você normalmente vê esse material sendo exposto de valor presente líquido, você não entende bem por que isso aí é um negócio... que realmente pode ser importante para você comparar investimentos. E é o elemento central para você fazer qualquer tipo de análise. Né? De longe, o indicador mais importante de avaliação. Agora, pontos importantes, quer dizer, talvez o maior deles é você estar usando a taxa de juros apropriada. Não é simplesmente usar qualquer taxa, você vai ter que realmente usar. E nós vamos entrar em mais detalhe nisso aí, um pouco mais para frente. Tá? Bom, então, juntando todas as peças, já formalizando um pouco mais o conceito, tá? Como é que você acharia o valor presente de uma sequência de valores x0, x1, x2, x3 até xn? Nós vimos de um período, 2 períodos, aqui estão vendo para mais períodos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Para valores no período 0, o valor período 0 já está em valor presente. Então não precisa fazer nada, então vai ser o próprio x0. O valor no período 1, x1 aqui, e veja que esse x0, x1, x2 pode ser positivo, pode ser negativo. Né? Eu vou ter que dividir por 1 mais j, onde j é o nosso custo de oportunidade, calculado da forma apropriada. O valor que eu estou recebendo no segundo período, eu vou ter que dividir por 1 mais j ao quadrado. Veja, cada termo desse, o que eu estou achando? O valor que eu teria que ter no período 0, que é correspondente àquele valor que eu estou recebendo no período lá para frente.
né, até o período N aqui, eu vou ter que fazer essa conta. Xn dividido por 1j elevado a N aí. Tá? E aqui eu já estou destacando, olha, esse J que aparece aqui, ele pode não ser necessariamente trivial aí para ser definido, você vai ter que pensar um pouco. Tá? Na literatura de análise de investimento, de finanças, aí se perde um bom tempo para você poder caracterizar da forma apropriada esse juro, esse J, inclusive levando em conta se é os X0, X1, Xn e etc. aí, se eles estão sendo definidos em valores reais ou valores nominais. Também você tem que pensar nisso. Tá? Mas, quer dizer, do ponto de vista matemático, essa seria a ideia. Uma vez que você definiu corretamente os valores de X aí e também da forma apropriada o J, o valor presente, que nós acabamos de calcular aí, seria definido dessa forma. Bom, pode acontecer, quer dizer, generalizando essa situação, em que os J's não sejam necessariamente os mesmos. E aqui eu estou deixando claro isso, ó. X1, J1, J2 até Jn aqui. Pode ser que seu custo de oportunidade para 2 períodos ele não seja exatamente o mesmo para um período. Até porque você tem investimentos, quer dizer, a hora que você vai ver investimentos com mais prazo podem ter taxas de juros diferentes, e frequentemente tem. Tá? Agora, é mais incomum você entrar nesse nível de detalhe na hora que você está fazendo uma análise de investimento. Mas pode entrar, se você quiser. Nós não vamos fazer isso. Tá? Mas é possível você até pensar em taxas de juro que não necessariamente são iguais entre os vários períodos. Possibilidade técnica aqui. Tá? Então, J pode ser diferente, mas em geral, mais usual você usar um J único para todos os períodos aí. Tá? Então, o que você pode enxergar no valor presente? Né? Quer dizer, como se estivesse pegando cada um dos componentes, achando o valor presente de cada componente, né? Que é o que nós fizemos naquele caso aí do empréstimo em 2 períodos aí. Tá? Então, quer dizer, o valor presente em K vai ser o XK dividido por 1J elevado a K. Né? Ou você pode enxergar de outra forma, né? Que o XK, esse valor presente aplicado por K períodos a taxa J aí. Então, essa seria a ideia de um modo geral. Então, essa é a ideia.